resgatar da nossa condição. Porém, nos últimos dias, em muitos lugares, a mensagem que nós ouvimos não é da nossa condição espiritual diante de Deus. O que nós ouvimos nos últimos dias é a necessidade de cada um do dia a dia. Se nós formos perguntar aqui qual é a sua necessidade hoje, cada um tem uma. Cada um tem uma necessidade em específico, humanamente falando. Só que a salvação, o Evangelho, fala de uma boa nova, de uma boa notícia. Por isso que a palavra salvação, ela precisa ser observada atentamente. Afinal de contas, somos salvos do quê? Salvo do quê? Eu sou tão bonzinho, eu não matei, não roubei. Vou para o céu, eu não sou tão bom. Para que eu preciso ser salvo? Eu sou salvo, eu não faço nada de errado. Eu sou salvo. Então, a nossa salvação, ela pode escorrer pelo ralo. Porque nós achamos que a salvação que Deus está dizendo é a mesma salvação que os homens estão dizendo. Então, quando nós olhamos à noite, que dia é hoje? Hoje é a noite da cura. Legal, eu estou precisando de cura, eu vou lá. Hoje é a noite da libertação. Legal, eu preciso ser liberto. Do quê? Eu preciso ser liberto dos vícios, eu preciso ser liberto disso ou daquilo, eu vou lá, hoje é dia de libertação. Hoje é dia da bênção. Você vê que como o Evangelho, ele deixou de ser Evangelho. A boa notícia já não é uma boa notícia. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas crê em quê? É uma grande pergunta. Por que você precisa crer? Qual é a necessidade de você crer? Dizer para você que Deus é poderoso para te curar do vício, é verdade, Deus cura mesmo. Dizer que Deus está aqui para te libertar de algo, é verdade, pode ser que hoje seja a noite de Deus te libertar de alguma coisa. Só que a salvação ainda está no campo terreno, humano, te livrar de coisas da vida comum. E Jesus não veio para isso. Jesus veio manifestar o grande amor de Deus, mas também veio manifestar a ira de Deus com o homem. E é por isso que quando nós lemos um versículo muito conhecido, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Espera lá, não morra? Espera lá, mas todo mundo morre. O crente fulano de tal morreu ontem. O crente ciclano e beltrano que aceitou Jesus, não está escrito que todo aquele que nele crê não vai morrer? E por que morreu? Porque aqui não está falando dessa morte física comum. Porque essa morte física, ela é um reflexo da verdadeira morte que ocorreu um dia. Então o Evangelho precisa ser pregado do jeito que é, para que as pessoas possam conhecê-lo do jeito que ele é e possam se ver nele como um pecador que precisa de salvação. Porque se nós nos acharmos bonzinhos o suficiente, se a nossa salvação for baseada em alguma coisa que eu faço,
Então o evangelho já não é evangelho. Não é boa notícia, porque se eu posso sair das drogas sozinho, se eu posso me libertar sozinho, se basta ir à igreja ou alguém vai orar e eu vou ser liberto, para que eu preciso de Jesus? Eu não preciso de Jesus. Se eu posso fazer isso ou aquilo, eu não preciso de Jesus. Só que muitas vezes nós ouvimos um evangelho que não é o evangelho. É um evangelho que não traz refrigério. É um evangelho que não nos traz paz. É um evangelho que não nos traz alegria, felicidade. É um evangelho que não produz nada na nossa vida. E nós começamos a achar que a nossa felicidade é apenas um momento, é apenas alguma situação da nossa vida. Nós achamos que Deus, Ele está doidinho atrás da gente para nos ver cair e tropeçar. E Ele não quer ver a sua felicidade, Ele não quer ver a sua alegria. Deus está muito preocupado em ver você cair para poder jogar na sua cara o quanto você é errado. E é muito pelo contrário. Deus, Ele quer se manifestar a cada um de nós. Deus, Ele deseja que cada um o conheça. Deus deseja que cada um se aproxime dEle e se entregue a Ele, para que Ele possa fazer em nossas vidas aquilo que Ele sempre desejou fazer. Ele sempre desejou. Então nós não estamos falando de ir à igreja. Nós não estamos falando de, quando eu melhorar, aí eu vou. Quando eu parar de fazer isso ou aquilo, aí eu vou. Quando eu parar de beber, quando eu parar de mentir, quando eu parar de fumar, quando eu parar de fazer coisa errada, aí eu vou. Se nós tivéssemos essa capacidade, não precisávamos de Jesus. Se nós pudéssemos sair sozinhos dos lugares que nós nos encontramos, não precisaríamos de Jesus. Sim ou não? Se a gente pode fazer sozinho. Então, a salvação aqui, salvo para quê, gente? Para quê esse negócio de salvação? Porque nós ouvimos muita baboseira, muito lixo, que vai entulhando a nossa mente, vai confundindo. E o evangelho, ele não é mais evangelho. A boa nova, a boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Eu sou um pecador em direção à condenação, mas eis que Deus me amou, e Ele falou que se eu acreditar que Ele veio me resgatar, Ele me resgata. Agora, se eu creio nisso, Ele diz que Deus dá o poder de sermos feitos agora seus filhos. Então, qual é a minha missão nesta noite? A minha missão é clarear os seus pensamentos. A minha missão é fazer com que você entenda, primeiro, o que é o pecado. Segundo, o que Jesus veio fazer na terra. Terceiro, o que Deus quer de mim, agora que Cristo já veio. Então, eu gostaria de reler o texto que eu li a semana passada. O título dessa mensagem é Salvos pela Graça. Muitos, conforme nós temos dito, fala, salvo pela graça? Não, tem que ter a lei. Porque se não tiver a lei, as pessoas vão viver no pecado. Você pensa que a igreja é banalizada de qualquer jeito? Precisa ter a lei sim. Então quando nós colocamos a lei, a gente fica, não pode respirar, não pode andar, não pode se mexer, não pode fazer, não pode, sabe? E quem é que aguenta ficar num ambiente em que te pregado que Jesus te ama? Aí você vem todo feliz, Jesus me aceita do jeito que eu sou? Aceita. Ele vai me salvar? Vai. Ele vai mudar minha vida? Vai. Aí quando a gente chega até Jesus, tem uns camaradas, a gente às vezes não pode nem dizer que é pastor, tá mais para lobo,
ou se estão pastores, está mais para mercenários, que eles estão ali para extorquir, eles estão ali para bater, para massacrar, para quebrar, mas não ensinam nada, não ensinam coisa nenhuma. Só ensina que se você não obedecer, Deus vai te castigar. Só ensina que Deus, se você não fizer isso, aquilo, Deus vai vir, o devorador, não sei quem, e você, sua vida vai quebrar, e você, aí você começa a servir a um Deus com medo. Você não vai ver em Deus um pai. Você não vai ver em Deus alguém que te ama, que se compadece de você. Não, você vai ver um Deus juiz, carrasco, que está doidinho te esperando para você cair. E quando você cair, o maior prazer de Deus, segundo a mentalidade de alguns, é te castigar. Irmãos, se essa fosse a mentalidade de Deus, Deus já teria feito isso lá no Éden. Eu não estaria nem aqui, nenhum de vocês aqui. Se a vontade de Deus fosse realmente castigar o homem, nenhum de nós estávamos aqui. Nem precisaria. Ele chegaria em Adão, de Adão mesmo, e falasse: Adão, a tua descendência não vai nem existir, porque eu estou eliminando vocês. E por que ele não fez isso? Porque ele te amou. Porque ele te amou. Ele amou a cada um de nós e amou até aqueles que ainda vão nascer. Só que eu preciso recapitular aqui, para que salvação faça sentido. Nós não estamos falando de frequentar uma igreja A ou igreja B. Nós estamos falando de vida ou morte, salvação ou condenação. Nós estamos falando de algo que é muito maior, muito superior. Porque o nosso desejo não é ter frequentadores de igreja. Nosso desejo é que tenham pessoas que conheçam a Deus, que conheçam Jesus no seu íntimo, e que possam adorá-lo com gratidão, sabendo o que foi que Ele fez, o tamanho do amor de Deus por nós. Então, abra aí a sua Bíblia. Vamos ver se tem Bíblia para eles ali. Ajuda ali. Efésios capítulo 2. Eu arrumei o projetor, só que eu esqueci de fazer algumas instalações ali, não deu para utilizar hoje. Aqui. Não. Pensei que estava. Uma Bíblia. Amém? Efésios capítulo 2. Depois vocês confiram nas suas casas. Diz assim. Efésios. Nesse capítulo aqui, Paulo, que é o autor do livro, que escreveu essa epístola, ele está falando para crentes, para aqueles que confessaram Jesus, para aqueles que concordaram em segui-lo. E diz assim: Ele vos deu, capítulo 2, versículo: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mortos? Mortos? O que João 3,16 está dizendo? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra. E aqui está dizendo: estão mortos. Jesus estava dizendo: todos estão mortos em seus delitos e pecados. Morto não pode ter relacionamento com Deus. Morto não tem vida, né? Já está morto. Morto não tem alegria, morto não tem prazer, está morto. Então a nossa boa nova, a nossa boa notícia é que Ele está desejando dar vida para aquele que está morto. Morto nesse aspecto é morto de estar desligado de Deus.
distante dele. E a maior problemática, a maior consequência de estarmos separados de Deus é porque sem Deus não há vida. Sem Deus não há propósito. Sem Deus não há razão alguma para nós estarmos aqui. Porque se nós acharmos que a maior razão de estarmos aqui é comer, beber, trabalhar, se divertir e depois morrer, nós não entendemos nada. Primeiro, Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para estarmos com Ele. Deus nos cria para sermos semelhantes a Ele. Só que um dia Deus coloca Adão no Éden, sem que Adão precisasse fazer nada, dá um jardim pronto, só desfrutar, só aproveitar. E o que Adão faz? Adão, ele quebra uma aliança com Deus. Ele vai contra a palavra de Deus. Deus está dizendo, Adão, Gênesis 2, Deus está dizendo assim, Adão, de todas as árvores que estão no meio do jardim você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E Adão come. Quando Adão come, Deus tem que ser justo com Adão. Se Deus fala, Adão, no dia que você pecar, você morre. Adão vai lá e peca. O que Deus tem que fazer com Adão? Matar. Cumprir aquilo que ele disse. Se ele é justo, nós que somos todos imperfeitos, quando nós falamos alguma coisa, queremos a justiça. Sim ou não? Quer ver como a gente quer a justiça de qualquer jeito? Você trabalhou o mês inteiro, o camarada foi lá e não te pagou. Você vai aonde? Na justiça. Alguém matou um ente querido. O que você quer? Ele é querido. Bem, não é assim? Quantas pessoas morreram porque matou alguém e a população revoltada foi lá e matou ele também? Porque a gente quer justiça. Deus é 100% justo. Então se Deus disse, Adão, você vai morrer, o homem agora vai morrer. E qual é a morte do homem? Se desligar da vida, se desligar de Deus. Essa é a morte. A partir do momento que Deus expulsa o homem do jardim, a partir de então, o homem está desligado de Deus. Porque no jardim era o lugar do cumprimento, o jardim era o lugar da provisão, o jardim era o lugar do sustento, o jardim era o lugar de intimidade, de compreensão, o jardim era o lugar onde não precisava se esforçar, suando. Era um lugar em que você poderia contemplar a face de Deus. Agora estamos todos mortos. Abrimos as nossas Bíblias antes de eu concluir essa parte aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque em Adão começa tudo. O pecado está em Adão. Porque pela morte de um, leia aí rapidamente, Romanos 5. Vou ler aqui rapidamente, não precisa abrir não. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ele continua: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram,
a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Está falando de Jesus. Então aqui nós temos dois modelos: Adão e Jesus. Nós, humanamente nascidos de homem e mulher, nós somos Adão. E já nascemos separados de Deus, mortos. Não conhecemos nada de Deus. Não sabemos nada. Tudo que nós conhecemos foi aquilo que Ele nos revelou por meio de Sua palavra. Separados. Já nascemos malignos. Nascemos corruptos. Nascemos soberbos, orgulhosos, prepotentes. Ah, mas eu não sou assim. Não é um pinguinho, mas é. Uns é mais, outros são menos. Eu costumo comparar o pecado como você vê um pé de mamão. Tem gente aqui, a gente já sabe o que é um pé de mamão, né? A gente já viu. Mas tem muitos que não sabem como que é um pé de mamão. Se vê uma plantinha, um pezinho de mamão pequenininho, você pergunta assim: o que planta é essa? Não sei. É mato. Então muita gente olha para ele e fala assim: você é um pecador? Não, não sou um pecador não. Então o pecado para nós só é o pecado de mentir, roubar, fazer coisa errada. Só que o pecado é um pé, é uma árvore. Porque para dar o mamão tem que ter o pé do mamão. Não é assim? Depois que tem o pé de mamão, aí ele começa a dar fruto. Aí a gente olha assim, qualquer um. Meu filho tem 4 anos, ele não sabe o que é um pé de mamão. Mas se ele vê um mamão no pé, aí ele vai saber. Então a gente fica avaliando, né? Ah, aquele ali vai para o inferno. Por quê? Porque é mais pecador. Tá vendo as coisas erradas que ele faz? Ah, eu não, eu sou mais tranquilo. Até um pé de mamão macho que não dá mamão é um pé de mamão. Ou seja, até aqueles que não pecaram à semelhança de Adão continuam sendo pecadores. Então, a grande questão que surge é que Deus agora tem que resolver um problema. Deus precisa solucionar um problema que está em nós agora. Ele não é o culpado da nossa situação. Mas o dia que o homem chamado Adão virou as costas, começou todo um problema na humanidade. Então agora, Deus precisa cumprir a sua justiça e manifestar o seu amor. Deus, olha para cá, olha para cá. Deus nos ama. Põe desse lado aqui da balança. Mas Ele é justo. Põe desse lado da balança. Muitos estão só: ai Deus, se Deus ama, ai Deus não pode fazer isso. Ai, se Deus ama, por que criancinhas na África morrem? Ai, se Deus ama, por que Ele não me aceita do jeito que eu sou? Ai, porque se Deus ama, ai, se Deus é amor, então Ele aceita tudo. Amor que não tem justiça não é amor. Amor tem que ser justo. Tem que ter os dois. Se Deus é justo, Ele precisa resolver um problema. Ele nos cria para sermos parte da família dEle. Ele nos cria para estarmos com Ele. Ele nos cria para contemplarmos todas as coisas da sua criação. Ele nos faz ser sua imagem e semelhança. Para onde quer que Ele esteja, nós estejamos. Ele quer uma multidão de filhos à sua imagem, à sua semelhança. Porém, o inimigo, Satanás, ele interveio nesse negócio todo e faz o quê? Ah, é? Deus criou vocês para ser filho dele? Não, vocês não vão ser filho de Deus, não. Eu vou fazer de tudo para vocês se tornar meus filhos. Não é à toa que Jesus fala: ó, a raça de víboras, vocês sois filhos do diabo. Ai, pastor, mas você está dizendo que eu sou filho do diabo?
Não é que nós somos filhos nascidos do diabo, mas que nós aceitamos tudo aquilo que vem dele. Então ele passa a ser o pai. Ele que manda, ele que governa. O mundo jaz no maligno. A corrupção, a mentira, o engano, tudo vem dele. Tudo aquilo que nós temos dentro de nós, humanamente falando, vem dele. Por que somos mentirosos? Quem é o pai da mentira? Por que somos orgulhosos, soberbos? Quem foi que desejou estar no lugar de Deus? Tudo recebemos dele. Deus quer que a gente receba dele vida, direção, suprimento. Mas veio Satanás e falou: não, vocês não vão receber isso não. Vocês vão receber a miséria, vocês vão receber a morte, vocês vão receber sofrimento, vocês vão receber angústia. Tudo isso provém de Satanás. Satanás é que não quer nos ver bem. Satanás é que nos quer. Ele quer que cada um de nós permanecemos do jeitinho que nós estamos, humanamente falando, ceguinhos, sem acreditar em Deus, duvidando dele, colocando o caráter de Deus no lixo, fazendo tudo do nosso jeito e rejeitando a sua palavra. É isso que Satanás quer. Então Paulo está falando para um bando de crente assim, lembre-se disso. Olha o que ele está dizendo. Efésios, volta lá para Efésios. Olha o que ele está dizendo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qual é o espírito que atua nos filhos da desobediência? O espírito maligno. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Quando foi que a ira de Deus se levantou? Foi quando Adão pecou? Ainda não. Quando Adão comeu o fruto? Não, ainda não. O pecado foi quando Deus chega para Adão e fala assim: Adão, cadê você? Adão se esconde. Aí de repente Deus chega: Adão, você comeu da árvore que eu disse para comer? Senhor, eu comi, mas foi a mulher que tu me deu. O que ele faz? Ele ainda coloca a culpa em Deus, pelo ato que ele cometeu. Aí a ira de Deus se levantou. Boa pergunta. Foi Eva que comeu? Foi. Mas a ordem foi para quem? Não é verdade? Eva come, não acontece nada com Eva. Se você olhar o texto, capítulo 3, Eva come, o olho dela não abriu. Mas quando Adão come, os olhos de ambos se abriram. Porque Deus colocou Adão, o homem, para ser o líder, a mulher para ser auxiliadora, ajudadora. É a mesma coisa, a gente está num restaurante, o camarada, o dono da loja, coloca o gerente. Quando alguma coisa der errado, a gente procura quem? Quem é o gerente daqui? Você nem quer saber do coitadinho lá que fez o errado. Quem é o gerente? Se não tem o gerente, quem é o dono? É o responsável. Ambos teve suas culpas. E Deus vai colocar isso mais para frente. Todos receberam. Só que Adão recebeu algo pior. Adão, como a mulher também é Adão, todo mundo ali é Adão, todos receberam uma sentença humana, a mulher dores de parto, tá? O homem
que não precisava suar, não precisava trabalhar se esforçadamente. Agora com suor, você não quis ser dependente de mim? Você não quis tudo isso que eu te dei? Agora você vai ver, do suor do seu rosto você vai trabalhar e vai comer. Exatamente. Então essa rebelião não acontece quando ele come o fruto. Acontece quando no seu coração ele decide não ouvir a voz de Deus. Porque olha só a nossa vida no mundo. Por que a gente decide fazer tudo de errado? Porque a gente não crê na palavra de Deus. Quando eu não acredito na palavra de Deus, aí eu faço tudo do jeito que eu quero. É o que ele está aqui. Andávamos outrora, segundo o curso dos pensamentos, segundo o curso do mundo, né? E éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Porque nós estávamos mortos. Então, a Bíblia fala, lá em Oséias, capítulo 6, diz assim, que o povo hebreu quebrou uma aliança. E essa aliança quebrou segundo o Adão. Oséias. Oséias capítulo 6. Olha aqui. Capítulo 6, versículo 7. Aqui está falando do povo de Israel. Transgrediram a lei de Deus no sentido da lei de Moisés. Aí, Oséias está dizendo assim, verso 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Não está falando de Eva, está falando Adão. Como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. O que é aleivosamente? Com falsidade. Com consciência. Leivosamente está dizendo, consciência. Você comete uma mentira, fala uma mentira conscientemente, você calunia conscientemente. Quando Adão quebrou essa aliança aqui, como Adão chama Deus de mentiroso, uma calúnia, uma difamação. Porque quando ele fala assim, foi a mulher que tu me deu, ele já sabia que o erro era dele, mas ele fez uma acusação falsa diante de Deus. Então o pecado recai em Adão, porque primeiro veio Adão, depois é que veio Eva. Não, porque ele comeu consciente, ele não foi enganado. A Bíblia fala lá em Coríntios que Eva foi enganada, Adão não foi enganado. E o inimigo é esperto. Exatamente, veja bem, eu vou fazer uma ilustração baseada nisso. O criminoso, quando ele quer alcançar as patentes mais altas, logo direto lá no camarada, ele começa por onde? Por baixo. É o guardinha da rua, que conhece o tenente, o coronel, não sei quem, que conhece o juiz. Não é assim? Porque o bandido mesmo, ele não vai chegar com a cara dele lambida direto no juiz. Sem ele saber. Primeiro ele vai sondar qual é o corrupto, qual que não é. Mas para ele chegar naquele patamar, ele vai costurando. Foi assim que Satanás fez. Satanás queria atingir Adão, mas para atingir Adão, ele foi em Eva, porque ele sabia que não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. Estava errado? Estava errado. Deus ia tratar? Ia tratar. Mas a sentença que nos trouxe a morte, não foi o pecado de Eva, foi o pecado de Adão. Não come.
Mas ele, imagina a cena. Pera lá, Deus falou que se comesse ia morrer. Eva comeu, não morreu. Aí Eva fala, tá vendo? Não aconteceu nada. Oi. Nós não estaríamos na condição que estamos hoje. O pecado em si é o pecado de Adão. Isso daí que Eva fez não seria levado em conta. Porque veja bem, vamos aqui, tá você e o Douglas. Vocês trabalham na mesma empresa, certo? Eu te coloquei num patamar de liderança geral, certo? Aí eu falo para você, não faça isso, isso e isso, senão eu vou demitir todo mundo. Eu falei para você. Aí o Douglas vai lá e faz errado. Eu não posso sacrificar a palavra. A palavra foi para você, não para ele. Mas ele tem errado. Alguém falhou em funcionar. Não é assim? É a mesma coisa dos nossos filhos. Quando você tem filhos de níveis diferentes de idade, você dá a ordem para quem? Para o mais velho. Aí o mais velho não faz o que tem que fazer. Aí o mais novo faz errado. Aí ele chega, não, mas não foi eu, foi ele. Aí ele foi conivente, fez tudo junto. É como nós hoje. Sabe por quê? Porque a Eva, na verdade, é a igreja de Deus. Olha para nós hoje. Erramos, não erramos? Mas Deus, Ele não leva em consideração o nosso erro, porque agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Nós temos duas alianças. Nós temos a aliança adâmica, que foi quebrada, foi transgredida, e agora nós temos uma aliança com Cristo. São duas alianças. Quando nós olhamos lá em Hebreus, a Bíblia diz assim que um testamento só tem validade com a morte do testador. Sim ou não? Então, com a morte, Deus faz uma aliança com o homem. Lá no Éden. O homem quebra essa aliança. E essa aliança que o homem fez não serve. Então, qual é a herança da morte de Adão? A morte de todos os homens. Qual é a herança que Adão nos deixou com a sua morte? Miséria, distanciamento de Deus, pobreza, condenação, juízo. Foi isso que ele deixou, ele morreu. Porém Cristo, por isso que você vê Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento fala das obras mortas que foi revelado por meio da lei de Moisés. Vamos lá? Hebreus diz assim, ó. Hebreus 9. Ó. 9, verso 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Quando Adão morre, toda a herança passa para nós. Toda a herança desse Velho Testamento, desse velho pacto, passa para nós, que são as maldições. Só que o homem não sabia disso. O homem não se via pecador. O homem não se via errado. Então o que Deus tem que fazer? Tem que fazer nascer uma nação, colocar as leis que foi chamada as leis de Moisés, para revelar o pecado de cada um. E é por isso que você vê lá, o que está nesse testamento? Agora exposto. Não matarás, não roubarás, não mentirás, adorarás ao Senhor
somente ao Senhor. Por quê? Porque eles estavam lá no Egito adorando todo tipo de deuses, deuses mortos. Eles estavam lá matando, roubando, se prostituindo, tudo lá no Egito. E Deus ainda assim, como se fosse no caso de Eva, foi lá e resgatou eles. Porque a igreja é a parte frágil desse negócio. É o pecado de um só que está sendo levado em conta, o pecado de Adão. Adão morreu. Recebemos do seu Velho Testamento todas as maldições. Porém, Cristo agora, lembra que eu li lá que Cristo era a figura, que Adão é apenas uma figura daquele que haveria de vir? Adão é uma figura, era um protótipo. O que é um protótipo? Um protótipo é quando a gente quer fazer algo em série, a gente faz um protótipo e testa esse protótipo. Adão não foi aprovado. Adão foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Esse primeiro Adão, mas não foi. Ele foi apenas a imagem. O que é a imagem? Ele teve domínio, governo, mas não a semelhança. Porque a semelhança envolveria agir como Deus, andar como Deus, viver num ambiente como Deus. Assim como nós educamos nossos filhos e desejamos que ele se pareça conosco, em nossas atitudes, em nosso caráter, em nossa maneira de viver. Não é assim? Salvo algumas exceções, que eu não estou dizendo dessa. Estou falando de uma maneira, das partes boas, de como deveria ser. Então, o que seria o homem ser conforme Deus, semelhante a Deus? A árvore está lá. Ele tinha a imagem, ele colocou o nome, né, nos animais, ele tinha domínio sobre tudo. Sobre clima, sobre tempo, sobre a água, ele tinha domínio sobre tudo, não precisava se esforçar. Deus falou assim: Adão, dê o nome aos animais. Se fosse nós hoje, meu Jesus, o que eu vou dar? Esse bicho aqui parece com o quê? Ai, meu Deus do céu. Eu vou dar, sabe? Não, Adão deu o nome para tudo. Ele tinha domínio. Porém, quando ele peca, por quê? Porque a única coisa que ele tinha, o livre-arbítrio, o livre-arbítrio do homem era nisso. O livre-arbítrio do homem era um livre-arbítrio condicionado. Deus dá o livre-arbítrio para ele decidir se ele queria ser dependente de Deus ou se ele queria ser independente de Deus. Porque a árvore da vida, a árvore que estava lá, é a árvore que representa Cristo, dependência de Deus. E a outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa a árvore da morte. Ou seja, independência. Ninguém quer saber de Deus, eu vivo do meu jeito, eu faço do jeito que eu quero. A árvore da morte. Porém, Cristo, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, darão fruto. Então, precisamos olhar para o passado para entender hoje. Porque pregar, você precisa ser salvo. Tá salvo do quê? Salvo de coisas do mundo normal. Jesus vem salvar também. Mas não adianta nada eu ter 100 anos de vida, bem sucedido, casamento feliz, tudo bem arrumadinho, organizado, e chegar no grande dia, o principal foi o brejo. E é por isso que Jesus fala assim: olha, do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua alma. É disso que ele está falando. Então, a igreja, ela é representada pela Eva, que erra, mas ela está sustentada por Jesus. Porque veja bem, Jesus é um fiador. Jesus é aquele que veio pagar uma dívida. Qual é a dívida do homem? A morte. Você sabia disso? Que a nossa dívida com Deus é que nós pecamos e merecemos a morte. Por isso que Jesus, que a palavra diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Por que ele está falando de salário? Está falando de Adão. O salário que nós devemos receber é o salário da morte. Da morte. Estamos mortos naturalmente, nascidos humanamente falando. Estamos num estado de morte, que pode ser o quê? Revivido. Por isso que a Bíblia diz, que Jesus diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Porque está morto. Por isso que o Evangelho fala que é necessário um novo nascimento. Um novo nascimento. Esse nascimento acontece no nosso espírito, onde agora nós vamos ser religados de novo a Deus, e nós vamos receber a vida de Deus em Cristo. Porque agora Cristo veio pagar uma dívida de cada um de nós. Está fazendo sentido a morte com a dívida? Por que Jesus morreu como homem? Quem foi que pecou? O homem. Quem tem que pagar a conta? O homem. Só que aqui entra uma coisa: o grande amor de Deus se cumpre em Jesus, em que Ele mesmo diz, porque o Pai, Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único, observa que aqui Ele está dizendo único Filho, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna.